Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre filiação, o último aula sobre filiação, depois disso a gente vai para o reconhecimento de filhos. Então, com relação à filiação, é importante lembrar que o artigo 1599 do Código Civil diz que a prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção e lide a presunção de paternidade. Bem, isso vai se aplicar apenas ao homem infértil, não ao impotente físico, né? Então, assim, essa seria a explicação e a interpretação do artigo 1599. Parte da doutrina faz uma interpretação extensiva, que até a impotência física também ilidiria essa presunção de paternidade. E o ônus da prova, obviamente, vai caber a quem alega pelo Código Civil, artigo 373. Além disso, com relação às presunções de paternidade, o artigo 1600 diz que não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção legal da paternidade. E o artigo 1602, na mesma linha, diz que não basta a confissão materna para excluir a paternidade. A doutrina critica bastante esses dispositivos, porque a expressão adultério é complicado, porque ele não é mais tipificado como crime. Então não existe mais a ideia de adultério, existe a infidelidade. O artigo 1602 deixa claro que afastar essa presunção de paternidade não se baseia na mera declaração da mãe. Aí vocês podem me perguntar por que não, né? Porque a mãe poderia simplesmente virar e falar assim, nem é seu filho e tal. É justamente por conta de situações em que o casal está numa situação de briga que se evita, que se coloca que assim, não é a mãe dizendo que, na verdade não é seu filho, é outro filho. Isso é outro pai. Isso não seria suficiente para elidir a presunção de paternidade, acompanhado de exames médicos e tudo mais, daí é outra situação. Mas a mera declaração não é aceita. E por que isso seria assim? Justamente por uma situação de evitar vingança, evitar esse conflito familiar, evitar que a pessoa vai falar coisas que não são verdade, justamente para se vingar da outra, né? A contestação de paternidade tem como foco o artigo 1601 do Código Civil. O artigo 1601 diz que cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. E o parágrafo único diz que, contestada essa filiação, os herdeiros do impugnante têm direito a prosseguir na ação. Esse artigo é muito criticado na doutrina. Por quê, galera? Porque, olha só, a paternidade, o direito de contestar a paternidade dos filhos da mulher é imprescritível ao marido. Imprescritível. Quer dizer que o cara, 80 anos depois, o cara tem 120 anos, ele pode contestar a paternidade do filho desde 90? Pode. E a paternidade socioafetiva? Exatamente. E a paternidade socioafetiva? Onde é que fica nessa história toda? De qualquer forma, o parágrafo único ainda diz que se for contestada a filiação, daí os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Por que os herdeiros teriam interesse nisso? Porque é o jeito de excluir outro herdeiro e aumentar o seu pedaço do quinhão hereditário, né? Então tem essa situação. E quando se fala que se contestado os herdeiros têm direito, quer dizer que é contrário senso. Se não for contestada, os herdeiros não têm direito de contestar a paternidade. E por que eu falo isso? Porque eu já vi situações, no caso concreto, no mundo real, em que herdeiros de um pai falecido queriam contestar a paternidade de uma meia-irmã, um meio-irmão. E aí, como é que fica? Pode isso? O pai contestou? Não contestou. Se ele não contestou, essa ação é personalíssima. Os demais herdeiros, os meio-irmãos, no caso, não têm legitimidade para essa ação. Então, uma ação dessa seria, obviamente, julgada inepta logo de cara. O enunciado 258 da Terceira Jornada de Direito Civil diz que não cabe a ação prevista no 1601 do Código Civil se a filiação tiver origem de procriação assistida heteróloga, autorizada pelo marido. Obviamente que se o sujeito autorizou a utilização de material genético de terceiro, que ele não pode, depois disso, autorizar, querer contestar a paternidade, porque biologicamente é óbvio que ele não é pai, mas ele já sabia e ele autorizou. Esse artigo não se aplica, então, o artigo 1601 não se aplicaria a isso. Bem, então, por que essa crítica toda à imprescritibilidade da ação negatória de paternidade, né? Primeiro porque você privilegia uma verdade biológica em detrimento da socioafetiva. E a gente sabe que a socioafetividade é o grande foco do direito de família atual. E valorizar a verdade registral biológica em detrimento da verdade socioafetiva também é um problema. Porque o que vale é o que consta no registro, o que vale é o que consta como pai biológico, não me parece correto, não parece correto a grande parte da doutrina sob o ponto de vista do direito de família. Hoje em dia, os tribunais vêm desconsiderando esse dispositivo para prevalecer
haver paternidade socioafetiva nos casos que o pai descobre não ser o pai biológico anos depois de convivência com o filho. Então, depois de um tempo de convivência com o filho, não dá mais para dizer que, olha, você quer contestar, se você contestar, provar que não é o pai biológico, azar, você já está tanto tempo com seu filho que esse filho é seu filho. Aqui do Jornal de Direito Civil tem um enunciado 520 que diz que o conhecimento da ausência de vínculo biológico e a posse de estado de filho obstam a contestação da paternidade presumida. Então, se ele tem a posse do estado de filho já da criança, ou do filho, pode ser adulto até, imprescritível, isso já obsta por si só contestar a paternidade presumida. Na contestação, o filho vai falar, o filho, a mãe, enfim, todo mundo que constar como réu nessa ação, fala assim, pô, mas a gente vive junto faz 15 anos, não tem como contestar essa paternidade. Outro assunto relativamente moderno, né, que se refere à filiação, é a situação da parentalidade socioafetiva. É a possibilidade de você ter até multiparentalidade, mas enfim, a questão da parentalidade socioafetiva é a ideia de você reconhecer com uma relação de filiação quem tem a posse do estado de filho, como eu já falei, a situação da posse do estado de filho. Eu trago alguns precedentes judiciais aí, e as consequências desses precedentes é que se reconhece a afetividade como valor jurídico e um princípio inerente à ordem civil constitucional. Também se afirma a igualdade entre a parentalidade socioafetiva, que é considerado parentesco civil, e a biológica. E também se tem uma vitória dessa multiparentalidade, mesmo contra a vontade do pai biológico. Mas o pai biológico ele não quer que o filho seja reconhecido pelo padrasto como filho socioafetivo, mas enfim, azar do pai biológico nesse caso. Né? Se vê que é um benefício para o filho ter mais de um pai, ter 2 pais, uma mãe. É sempre bom para a pessoa ter mais uma pessoa querendo cuidar dela. Né? No artigo 632 da 8ª Jornada de Direito Civil, diz que nos casos de reconhecimento de multiparentalidade paterna ou materna, o filho vai ter direito à participação na herança de todos os ascendentes reconhecidos. Então, assim, essa pessoa que tem mais de 2 pais, ela vai ser herdeira de mais de 2 pais. Então, ela tem esse benefício também extra. Né? Um ponto negativo é que os filhos podem obter reconhecimento de filiação biológica apenas por finalidades sucessórias ou alimentares. Então, às vezes a pessoa descobre que na verdade o pai biológico dele é outra pessoa, ingressa com uma ação pedindo a multiparentalidade, justamente eu quero manter os meus laços com meu pai que me criou, mas eu quero ter laço de filiação com esse pai meu biológico. E daí só para finalidade sucessória ou só no pedir alimentos. É um problema? Pode ser visto como um problema, mas enfim, as pessoas até casam por interesse, porque as pessoas não iam poder querer reconhecer filiação por interesse. No artigo 339 da 4ª Jornada de Direito Civil diz que a paternidade socioafetiva, que está calcada na vontade livre, não pode ser rompida em detrimento do melhor interesse do filho. Então é a ideia de que a parentalidade socioafetiva ela é maior e mais importante do que a paternidade biológica. A paternidade biológica, afinal de contas, é só a produção da criança, né? Enquanto que cuidar dela ao longo da vida é o que realmente cria vínculos de filiação. A dúvida que se coloca é qual o tempo mínimo para se caracterizar uma parentalidade socioafetiva. No Brasil, a gente não tem um tempo mínimo, a legislação não prevê nada. Na França, a gente tem, como fonte jurídica, como uma fonte de direito, só a título de analogia, a gente pode analisar. A Ordonança 2005-759 diz que 5 anos na posse do estado de filho já caracterizam a parentalidade socioafetiva. Esse prazo é contado do nascimento ou do reconhecimento do filho, e se não houver posse de estado de filho, você vai ter 10 anos. Então é quase como se fosse uma usucapião ordinária e extraordinária, se vocês vão pensar bem. Né? Se você tiver a posse de estado de filho, 5 anos você tem a parentalidade socioafetiva. Se você não tem a posse de estado de filho, vão ser 10 anos para o reconhecimento, você poder reconhecer a parentalidade socioafetiva. Eu trago também aí um acórdão do STJ de 2017 que admitiu a coexistência entre paternidades biológica e socioafetiva. É um acórdão bastante representativo, recurso especial 1618-230 do Rio Grande do Sul, julgado em 2017, e daí eu remeto a leitura para vocês, que é bastante interessante. E eu também trago o provimento do CNJ 63 de 2017. Esse provimento é bastante polêmico. Por que é polêmico? Porque o artigo 10 desse provimento diz que o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade vai ser autorizado perante os oficiais de registro da pessoa natural. O reconhecimento voluntário da paternidade e maternidade será revogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial, quando houver vício de vontade, fraude ou simulação. Quem que pode requerer isso? De acordo com esse provimento, pode requerer essa multiparentalidade, a paternidade socioafetiva, no caso que vai acarretar a multiparentalidade, os maiores de 18 anos
independentemente do estado civil. E não podem reconhecer a paternidade e maternidade socioafetiva os irmãos entre si nem os ascendentes. E o pretenso pai ou mãe tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Existe crítica por quê? Porque parece que o CNJ invadiu competência do Poder Legislativo. De repente, um reconhecimento de paternidade numa situação dessa que teria que ser feito judicialmente pode ser feito administrativamente perante um cartório de registro civil. A pessoa simplesmente vai lá com alguém de 16 anos mais velho e fala: essa pessoa é meu pai, essa pessoa é minha mãe. Pode ser anulado no caso de vício de vontade? Pode, eu posso dolosamente querer fazer isso só para receber uma herança. Mas e aí? Será que isso é correto? Imagina que um sujeito aí tem um filho que ele acha que é um vagabundo, ele não quer deixar tudo pro filho, não quer, enfim, quer dividir em mais gente, ele começa a reconhecer um monte de filho para poder, enfim, pulverizar aquela herança entre os amigos e deixar o filho com 1/10 da herança. Ele não poderia fazer isso por testamento, porque só 50% do patrimônio dele que ele poderia deixar em testamento. 50% é pro filho. Mas se ele reconhece um montão de gente, ele vai poder dilapidar, entre aspas, aquela herança. Vocês veem que, enfim, pode ser um exemplo meio grotesco, difícil de acontecer, mas o CNJ não estaria invadindo mais uma vez, eu reitero, a competência do Poder Legislativo? Fica o debate. O artigo 1603 do Código Civil fala de prova da filiação. A prova da filiação vai ser feita pela certidão do termo de nascimento registrado no registro civil. Ou seja, a certidão de nascimento prova a filiação para quem tem a certidão de nascimento. E o 1604 vai dizer que ninguém pode vindicar esse estado contrário ao que resulta do registro, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Então eu posso dizer que eu não sou pai não sou filho do meu pai, se eu não provar que o registro é errado. A ideia de que, enfim, o registro vai provar quase absolutamente, quase, porque dá sempre para provar o contrário, né? Mas assim, é uma prova muito forte do estado de filiação. A doutrina da jurisprudência interpreta esses artigos no sentido de que não se aplica a caso de socioafetividade, porque socioafetividade é outra situação, né? Após o estado de filho, gerando direito de filiação. Então a regra é que não cabe a quebra do que consta no registro de nascimento, essa é a regra geral. Existe uma exceção, a exceção é que você pode quebrar quando houver erro ou falsidade de registro, por meio da chamada ação vindicatória de filho. A pessoa vai lá e prova: olha, a pessoa nem é meu pai, ó, não tem. Ou então o pai fala: essa pessoa não é meu filho, não tem, ó, o DNA prova que a gente não tem vínculo. Mas existe uma exceção dessa exceção, que se houver parentalidade socioafetiva, não importa a demonstração de que não existe vínculo biológico. Nesse caso, ainda que não exista vínculo biológico, não se pode quebrar o que consta no registro de nascimento. Existe também a possibilidade de você ter provas supletivas da filiação. É o que o artigo 1605 diz. Né? Na falta ou defeito do termo de nascimento, pode-se provar a filiação por qualquer modo admissível em direito. Quando? Quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjuntos separadamente, eles podem falar por escrito, colocar carta, WhatsApp, qualquer coisa, postagem no Instagram, enfim, tudo isso daí, bem ou mal, é um tipo de prova. Quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Então a posse de estado de filho vai ser uma presunção. Então você pode utilizar essas provas supletivas para provar a filiação de alguém. E por fim, encerrando a temática da filiação, a gente tem no artigo 1606, esse é o parágrafo único, que a ação de prova de filiação compete ao filho enquanto viver, passando os herdeiros se ele morrer menor ou incapaz, a chamada ação avoenga, em que os netos entram com ação contra os avós para provar que o pai deles era filho desses avós. Pode acontecer? Pode acontecer. E se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros podem continuar, salvo se julgado extinto o processo. Pode ser que o processo seja julgado extinto por qualquer razão, e daí não se pode continuar uma ação de um processo já extinto. O enunciado 521 da 5ª Jornada de Direito Civil sobre isso fala que qualquer descendente tem legitimidade para, por direito próprio, propor a ação de reconhecimento do vínculo de parentesco em face dos avós ou de qualquer ascendente que é o superior. Pode ser bisavó, pode ser tataravó, ainda que o pai não tenha iniciado essa ação de prova da filiação ainda em vida. Esse é um posicionamento doutrinário que permite também o ajuizamento da chamada ação avoenga. Bem, gente, com isso a gente terminou a parte de filiação e depois, próxima videoaula já vai ser sobre reconhecimento de filhos. Espero que não tenha corrido muito, espero que vocês leiam, espero que a gente possa debater o assunto e até a próxima e boa noite.